Uma das séries mais memoráveis e clássicas, evidentemente, é Chaves. E se vocês perceberam, eu sempre posto o pior episódio antes do melhor episódio. Mas dessa vez vai ser apenas o melhor episódio. Por quê? Ao ser uma série muito antiga, tem vários episódios que em listas aparecem com numeração diferente e inclusive nome diferente, alguns nem nome tem. E justamente o pior episódio, aquele que tem a pior avaliação no HBO, que é onde estão todas as temporadas de Chaves disponíveis, aparece com um nome e uma temática, em outros sites aparece diferente. Então, para não fazer o episódio de forma aleatória, sem eu ter certeza que realmente é aquele episódio, eu prefiro não fazer. Agora, com o melhor episódio, não tem como errar e inclusive não é um, senão 3. Pois os 3 compartilham a mesma nota de 9.5. Então, para compensar que não vai ter o pior episódio, nesse vídeo vamos ter logo 3. Começando então com o episódio O Ladrão da Vila. O episódio começa com o Chaves brincando com a vassoura. O Seu Madruga o chama pela janela. Ele vai, aí o Seu Madruga está na porta, mas o Chaves fica olhando pela janela. Ele diz que está esperando o Perna de Saracura, mas não percebe que o próprio Seu Madruga está atrás dele. Agora Kiko e Chaves discutem sobre quem colocou esse apelido no Seu Madruga, mas nisso ele quer pedir um favor ao Chaves. Ele pede que Chaves peça a Dona Clotilde seu ferro de passar roupa, pois o dele foi roubado. Chaves fica com medo, pois não quer ir falar com a bruxa do 71, mas Seu Madruga diz que é muito feio eles a chamarem assim, e ter medo de uma pessoa que só ajuda os outros. Mas aí ela sai e ele toma um susto quando vê sua cara. Aí ele diz que estavam falando dela agora há pouco. Chaves diz que Seu Madruga falou que ela gosta de ajudar os outros. Ela diz que é verdade e que está fazendo uns salgadinhos. Ela pergunta ao Seu Madruga se ele gosta de coxinhas bem gordinhas. Ele diz que sim, mas que tem que ser magras de cintura. Aí ela fala que não, que está falando de comida. Aí ele fica todo envergonhado. Ele pede o ferro de passar roupas e ela diz que claro, com muito prazer, e que talvez ele poderia ir pessoalmente buscar em sua casa. E agora temos Dona Clotilde tentando colocar o Seu Madruga para dentro de sua casa, mas nisso aparece um cara estranho. E pela janela, ele pega o ferro. Nisso, o Seu Madruga entra na casa. Ele tenta sair, mas vê a Chiquinha, então coloca o ferro no barril. Ela diz bom dia para o Senhor Furtado. E ele responde. Chiquinha está procurando Chaves e quer ver se está no barril, mas ele não deixa. Ela então vai embora, mas logo em seguida, o Chaves aparece e dá bom dia para o Senhor Roubado, que diz que não é roubado, e sim furtado. Chaves pergunta se é verdade que ele vai embora da vila. E ele diz que sim, pois está cansado dos moleques intrometidos como ele. E nisso, Seu Madruga e Dona Clotilde saem para conversar. Ela diz que tem certeza que deixou o ferro na janela. E o Senhor Furtado sai fora. Aí o Chaves diz que sabe quem roubou o ferro. Seu Madruga pergunta quem e ele diz que foi um ladrão. Mas aí o Seu Madruga perde a paciência e diz pro Chaves ir brincar de detetive. O Kiko sai para procurar o Chaves, enquanto Seu Madruga e Dona Clotilde continuam falando sobre o ferro. Quando ele vai revisar o barril, encontra o ferro lá dentro. Quando Chaves volta, o Kiko começa a olhar estranho para ele. Ele vai com a Chiquinha, mas ela também fecha a cara. Nisso, Seu Madruga o chama de ladrão e começa aquela clássica cena que todo mundo lembra. De noite, o Chaves está indo embora da vila. De manhã, o Kiko percebe que ele não está mais lá e começa a chorar. Seu Madruga o vê e pergunta para ele o que foi. E se o Chaves não voltou? Kiko diz que não e continua chorando. Nisso, a Dona Florinda sai e já dá aquele tapão no Seu Madruga que acha que ele fez o Kiko chorar. Mas ele diz que está chorando por causa do Chaves e que está com saudades dele. Mas Dona Florinda diz que deveria estar feliz, porque onde já se viu uma pessoa decente em companhia de um ladrão. E nisso chega a Chiquinha junto com o Chaves. Kiko fica feliz e o abraça. Nisso, a Dona Clotilde sai dizendo que roubaram seu ferro de novo. E o Seu Madruga diz que fica feliz de ouvir isso, pois significa que o Chaves não é o ladrão. Ele diz que claro que não é e que por isso voltou. Seu Furtado está com sua mala. Ele conversa com Dona Florinda que coloca uma calça para secar. Nisso, a Chiquinha sai e pergunta se ele vai deixar sua mala ali. Ele diz que vai pegar um táxi. Chiquinha avisa que ultimamente estão roubando na vila, mas ele responde que não tem nada de valor. Nisso, ele volta e já pega a calça da Dona Florinda. Mas nisso, Seu Madruga sai com uma espingarda e ele fica todo assustado. Mas aí o Seu Madruga diz que ele vai levar no empenho. Furtado
Furtado sai vazado de lá e nisso chega o Chaves para conversar com Seu Madruga sobre a espingarda. Quando ele está saindo, chega o Kiko e fica assustado com a espingarda. Seu Madruga, assustado porque ele com certeza vai contar para sua mãe, ele deixa a espingarda apoiada. E nisso, a Chiquinha pergunta por que o Kiko estava gritando. Enquanto conversam, o Furtado troca a espingarda por uma vassoura. Quando Seu Madruga percebe que é uma vassoura, bem na hora a Dona Florinda chega, que também pergunta onde estão suas calças, dá um tapa no Seu Madruga e diz que ele deve ser o ladrão da vila. Ele acha que tudo é brincadeira do Chaves e busca ele. Seu Furtado está tentando sair, mas bem na hora, o Kiko aparece que se assusta de novo com a espingarda. Ele sai correndo. Seu Madruga volta com o Chaves e Dona Florinda já está batendo no Seu Madruga de novo achando que foi ele. O Chaves o faz perder a paciência e já leva uma. Vai chorando a seu barril, joga as calças que estavam lá dentro e o Furtado volta para pegar sua mala. Chaves agora conta que quando saiu da vila foi procurar um padre para se confessar e diz que ele era um ladrão. Chiquinha diz que ele não era o ladrão, mas Chaves diz que como todo mundo o chamou assim, ele se confessou, mas que o padre lhe disse que o importante era ter a consciência limpa e que ele tinha que rezar para tudo se resolver. Chiquinha diz que não adiantou, pois não acharam o ladrão. Nisso, o Furtado está passando, e Chaves diz que não rezou para isso, e sim para que o ladrão se arrependa e se torne uma pessoa de bem. Depois, as coisas roubadas aparecem novamente, e o seu Furtado depois leva um sanduíche de presunto para o Chaves. E com isso, o episódio acaba. É realmente um excelente episódio sobre julgar mal as pessoas, a importância da honestidade também, e que muitas vezes é possível se arrepender sim, e fazer as coisas certas. Agora vamos com o episódio Vamos Todos a Acapulco. O episódio começa com Kiko mostrando uma bola ao Chaves, que está com uma pequena, e ele quer pegar, mas Kiko diz que não empresta. Então ele joga, mas acaba acertando Seu Madruga, que pega a bola e leva para sua casa. Mas Chaves diz que a bola não é dele, e sim do Kiko. Então ele diz que não vai devolver nada. Chaves diz isso pro Kiko, que manda avisar o Seu Madruga que então ele vai apanhar da sua mãe. Isso de fato acontece, e o Seu Madruga entra na sua casa pistola. Chaves toca e pede a bola novamente, e já toma um socão na cara e começa a chorar. Nisso chega o professor Girafales, que pergunta ao Chaves o que aconteceu e ele diz que Seu Madruga lhe deu um soco. Ele então bate na porta, mas se agacha para pegar o buquê. Seu Madruga pensa que é o Chaves novamente e dá um soco nele. Depois de se desculpar, Seu Madruga diz que ele deve ter errado, pois a casa da Dona Florinda é do outro lado. Mas o professor diz que hoje não veio ver ela e que veio ver o Seu Madruga, que fica sem entender nada. Eles passam para tomar um cafezinho e o professor mostra um líquido para limpar pratas. Seu Madruga diz que ali não tem nenhuma prata e que deveria largar mão de tentar vender de porta em porta. Mas o professor fica ofendido e diz que não está vendendo nada, e que na verdade achou isso com a Chiquinha. Seu Madruga diz que não faz sentido, pois em casa eles não têm nada de prata. O professor diz que por isso mesmo ele achou estranho. Seu Madruga então diz que se ele está insinuando que a sua filha é uma ladra, e fala que deixou 20 mangos de manhã na gaveta. Porém, ele não acha os 20 mangos. A Chiquinha chega e o Seu Madruga pergunta sobre o dinheiro. Ela já começa a chorar, então é claro que foi ela que pegou. O professor Girafales diz que isso é roubo, o mesmo que ela fez com aquele líquido. Mas aí ela diz que não, e que na verdade pegou os 20 para comprar isso aí. Seu Madruga não entende o porquê, e ela explica que pela compra lhe deram um bilhete para um sorteio, e que o prêmio é uma viagem para 2 pessoas a Acapulco com tudo pago. Ela já começa a falar dos trajes de banho e das malas, e sai para pedir emprestado para a bruxa do 71. Seu Madruga pergunta como é possível, e Girafales lhe diz que como fosse se os adultos tivessem essa fé que tem as crianças. Chiquinha agora conta para o Kiko e Chaves, e ela vai para a casa da Dona Clotilde. E o Kiko já conta para sua mãe sobre a viagem, que diz como Seu Madruga vai se não consegue nem pagar o aluguel. Dona Clotilde sai com 2 malas e empresta para o Seu Madruga, que tenta falar com ela, pois o sorteio ainda nem aconteceu, mas ela não deixa falar e diz que se ele vai a Acapulco, ela também vai. Dona Florinda diz que se a gentalha vai a Acapulco, então eles de marra também vão. Ela entra na casa para dizer ao Seu Madruga, mas acaba encontrando com o professor Girafales. Ela diz que irá a Acapulco, então ele diz que já volta, pois vai fazer as suas malas, e que ele também vai. Chiquinha diz que legal que todo mundo vai, e que agora só falta ganhar o sorteio, deixando Seu Madruga sem palavras. Finalmente, eles conferem o sorteio do jornal, e conseguem ganhar. Seu Madruga fica todo emocionado, pois diz que nunca foi a Acapulco. Professor Girafales chega com as suas malas, e o Chaves acaba tropeçando com elas.
Depois de uma conversa tentando explicar o que são maletas para o Chaves, ele entra na casa de Dona Florinda, e seu Madruga já vai saindo apressado com a Chiquinha, que se despede do Chaves e diz que quando voltar, ela conta como é Acapulco. Dona Clotilde também sai às pressas e na sequência, o professor, a Dona Florinda e o Kiko também já estão de saída. E com isso, Chaves fica sozinho na vila. Ele joga seu brinquedo, que cai bem na cabeça do Sr. Barriga, que chega para cobrar o aluguel da vila. Chaves diz que Dona Florinda e Kiko não estão, pois foram para Acapulco, junto com o professor Girafales. Depois, ele diz que a bruxa do 71 também foi. Sr. Barriga diz que o que faltava era o seu Madruga ter ido também. E o Chaves diz que sim, e ele fica sem entender nada. Mas aí o Chaves explica que a Chiquinha ganhou um sorteio. Seu Barriga diz que se seus inquilinos podem tirar umas férias em Acapulco, por que ele também não pode? Então ele vai embora. Mas quando está saindo, ele para e vira para o Chaves, que está o olhando triste e sozinho, e pergunta se ele não gostaria de ir a Acapulco, que preferia levar o seu filho Nhonho, mas ele está acampando com os escoteiros. Chaves fica todo feliz e eles vão embora. Agora no episódio Os Farofeiros, Sr. Barriga e Chaves chegam a Acapulco. Chaves acha que estão roubando as malas, mas o Sr. Barriga dá risada e diz que é só um empregado do hotel e que está tudo bem. Quando estão entrando, Chaves volta a sair pela porta rolante e depois fica preso em um loop. Finalmente ele consegue sair e encontra com a Chiquinha. Eles se abraçam e o Sr. Barriga chama Chaves para lhe mostrar o quarto. Chiquinha diz que eles se encontram depois na piscina. Seu Madruga está na piscina relaxando e tomando uma água de coco, mas nisso ele olha para cima e vê o Sr. Barriga no balcão. A Chiquinha chega e diz que o Chaves também veio com ele. Lá no balcão, o Sr. Barriga mostra o mar e a piscina para Chaves, que fica impressionado. Também diz que no meio da piscina tem uma ilha e que lá tem um restaurante que é muito bom. E que na verdade, tudo que tem nesse hotel é top. Agora na piscina, Chiquinha começa a tirar sarro do traje de banho do Kiko. Mas em seguida chega o Chaves e eles também dão risada. Mas aí a Chiquinha olha para a Dona Florinda e diz que esse é o mais ridículo. E eles dão risada. Mas Kiko dá um soco no Chaves, que vai revidar e acaba acertando o seu Madruga. Kiko vai até a sua mãe para dizer que ele está caçoando do seu traje de banho. E ela já vai direto no seu Madruga e lhe dá um tapa que acaba caindo na piscina. Ela diz pro Kiko não se juntar com a gentalha, que empurra o seu Madruga e cai novamente. Chiquinha diz que vai acabar com Kiko, mas o Chaves diz pra ela que pode deixar, ele vai bater no Kiko. Mas quando vai mostrar o soco, acaba caindo na piscina também. Agora, o professor Girafales chega e fica deslumbrado com uma garota, mas depois acaba caindo bem no colo da Dona Florinda. Seu Madruga encontra o Sr. Barriga e diz que não é possível que até em suas férias ele o persegue lhe cobrando 14 míseros meses de aluguel. Mas o Sr. Barriga diz que não, e que ele foi para se divertir também, e trouxe o Chaves junto com ele. Seu Madruga diz que foi bom, pois o Chaves precisa de apoio, e diz que ele deveria se apoiar no Sr. Barriga. Chaves diz que tudo bem e acaba o derrubando na piscina. Agora, eles estão brincando na praia. Chaves tenta fazer um castelo de areia, mas Kiko tira onda pois ele já tem um feito. Chiquinha agora quer ir brincar com ele, que diz não. Então ela sai chorando e no caminho pisa o castelo do Chaves. Kiko começa a rir dele. Então Chaves vai e começa a chutar o castelo do Kiko, que lhe dá um soco, mas agora começa a ser perseguido pelo Chaves. No caminho, todos estão enterrados na areia. Eles correm de um lado ao outro, depois de descansarem um pouco, finalmente Chaves dá aquela combinação clássica de 3 socos. Chaves agora está dormindo e assim o episódio termina. Pessoal, a verdade é que esse arco de Acapulco é uma trilogia e tem mais um episódio depois desse, porém ele não está listado e não tem avaliação sobre esse episódio. Porém, como esse último episódio é praticamente a mesma coisa que esse que a gente acabou de ver, eles continuam aproveitando ali as férias e no final tem aquela cena com todos na praia juntos e o Chaves cantando. Essa foi a primeira vez que gravaram fora da vila e na verdade tudo foi uma estratégia de marketing do Emílio Azcárraga Milmo, o dono da Televisa, e também dono daquele hotel que aparece no episódio. Tudo foi com o intuito de mostrar o lugar que era novo, era um hotel novo, e também atrair mais o turismo para Acapulco. O episódio mostra situações totalmente fora do normal, também mostra uma união diferenciada entre os personagens, mas também ficou muito marcado pelos bastidores, pois há diversas histórias que revelam que foi nessa viagem onde o elenco foi arruinado por completo, e o que gerou muita tensão para as próximas produções. Mas eu quero ler os seus comentários.
pois esses ficaram marcados como os melhores episódios da série inteira.